Bom dia, galera do primeiro. Vou fazer aqui um pequeno vídeo aqui para relembrar tudo que a gente viu de química, né? Que vai ser importante rever tudo isso daí. Então, esse vídeo eu vou estar postando lá no Google Class. É referente às aulas de revisão de tudo que a gente já viu até agora, né? Principalmente sobre modelos atômicos, que a gente viu basicamente isso. Então, relembrando como que a gente começou nas primeiras aulas, a gente viu, né, a diferença entre processos físicos, né, e processos químicos, né, transformações químicas e transformações físicas. Então, só um exemplo. Vamos acessar o Google aqui. Então, eu não sei se vocês lembram, né? Por exemplo, essa imagem. Queria aquela imagem da madeira lá, mas tudo bem, né? Essa daqui vai servir também. Essa daqui vai servir. Então, o que eu tenho aqui nessa figura, né? Isso é uma transformação física. Por que é uma transformação física? Vamos lembrar disso. Porque que isso que está na figura, né? A mudança de estado da água. Porque que isso seria uma transformação física e não química, né? Então, olha o que acontece. Quando a água está no estado sólido, né? Formato de gelo, você tem as moléculas de água arranjadas, né? Nesse formato aqui, formando, né, um hexágono, né? Uma figura de 6 lados. Veja que cada molécula de água aqui, ó, H2 hidrogênios para um oxigênio, cada molécula de água está ligado a outra molécula de água, né, ó. E elas formam um hexágono. Então, essa ligação entre o hidrogênio de uma molécula com o oxigênio da outra, a gente vai estudar esse tipo de ligação mais à frente, mas essa ligação aqui, quando ela é quebrada, né, ó, no caso onde passou para o estado líquido, né,
quando ela passa para o estado líquido aqui, ó, o que aconteceu com essas ligações entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio da outra molécula. Essas ligações foram quebradas, tá vendo? Houve uma separação aqui. Nesse processo de separação da ligação, a molécula de água não foi modificada, ela ainda continuou sendo água, né? E depois, quando passa para o estado de vapor, né? Sólido, líquido e vapor, veja que a molécula de água permaneceu inalterada. Então, no estado líquido era H2O, né? A substância. Lá, ó, a substância era H2O. No estado sólido, estado líquido aqui, né? No estado líquido era H2O. No estado sólido, que é aqui no gelo, né? No estado sólido era H2O também. Veja lá, ó. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E no estado gasoso também é H2O. Então, a substância se manteve a mesma durante o processo durante a transformação. Então, quando isso acontece, quando a substância se mantém durante a transformação, isso é uma transformação física, né? Na transformação física, o que muda então? Muda só o arranjo das moléculas, né? Veja aqui, ó, que a forma com a qual as moléculas se organizam, isso muda durante a transformação física. Então, no estado gasoso você tem um nível muito mais bagunçado, né? E no estado sólido muito mais organizado, né? Então veja que a transformação física ela envolve o rompimento da ligação entre moléculas, mas a molécula não é modificada, a molécula permanece inalterada. Olha só, à medida que ela passa do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, né? Do sólido para o líquido. Isso aqui é estado sólido, estado líquido e estado gasoso, né? Então, à medida que ela vai mudando de estado, a molécula permanece inalterada, continua sendo H2O em todos os estados, né? Mas a estrutura de ligação entre várias moléculas vai mudando, ó. Aqui tem uma estrutura organizada no formato hexagonal. No líquido já não tem um formato geométrico muito definido. E no gasoso as moléculas nem se ligam mais, tá vendo? Elas estão livres, certo? Então, transformação física, o que acontece? Permanece a substância inalterada, mas a estrutura de ligação entre as moléculas se modifica, correto? Então, guarda isso. O que acontece na transformação física? A substância não se altera durante a transformação. Então, o que muda durante a transformação? A ligação entre as moléculas da substância. Correto? Isso é uma transformação física. E na transformação química, né? Vamos ver se a gente acha algum exemplo aqui. Né? Aqui, ó, combustão, né? É um exemplo.
Aqui eu tenho os dois tipos de transformação aqui, ó, física e química, né? A primeira seria uma transformação física, né? Porque quando eu corto a madeira, eu estou fazendo o quê? Eu estou separando a ligação entre moléculas, igual aqui quando a água passa do sólido para o líquido. Então aqui eu estou dividindo as moléculas em várias partes, né? Estou separando moléculas. Mas quando eu coloco fogo na madeira, aí é uma transformação química. Por quê? Porque aí as moléculas vão reagir com o oxigênio, né? E a substância vai ser alterada, né? Aqui no corte da madeira, você ainda vai ter pedaços de madeira, né? Na hora que você cortar isso daqui, vai sair lascas de madeira. Esses pedaços de madeira ainda são feitos de madeira, né? Agora, quando você queima a madeira, o que vai surgir daqui? Vai surgir cinzas, né? Depois que acabar isso daqui, o que vai sobrar? Vai sobrar cinzas, uns pedacinhos de carvão, né? Que já não se parece mais com a madeira, né? Vai sobrar lá uns pedacinhos de carvão no meio de cinza, né? Certo? Então, esse carvão e essa cinza que sobrou depois que queimou a madeira já não é mais madeira. Então, houve uma transformação da substância, correto? A substância foi alterada. Isso sem falar que sai fumaça também, né? Então, a fumaça que está saindo aqui, ela vai ter várias coisas, né? Vai ter fuligem. E quando eu represento esse processo de combustão pensando só na combustão que foi completa, né? Porque esse processo nem sempre vai ser completo, você não vai conseguir queimar toda a substância que está na madeira, né? Por isso que sobra cinza, né? Sobra carvão e sai aqui uma fumaça um pouco mais preta, né? A cor varia dependendo ali do tipo de madeira, se está molhada, né? Dependendo de vários fatores, a cor da fumaça varia também. Mas quando você pensa só na combustão completa, né, tem uma equação, né? Que aí nas transformações químicas você pode representar por equação. Então, na madeira tem várias substâncias, mas a principal é o carbono, né? Então, você tem moléculas, cadeias de carbono ali. Então, eu posso resumir isso daqui como sendo assim, o carbono que está na madeira, né? Lá nas moléculas que fazem parte da madeira, esse carbono, ao reagir com o oxigênio que está no ar, né? Aqui no ar eu vou ter o gás oxigênio, O2, né? Então, esse carbono que está na madeira, ao reagir com o oxigênio, ele que vai produzir essa chama aqui, ó. Essa reação da chama, né? O que é combustão? Combustão é uma reação de combustível mais oxigênio. No caso da madeira, o combustível é o carbono que está nas moléculas que fazem parte da madeira. Então, essa reação aqui vai produzir o que? Vai produzir CO2, né? Correto? Então, isso daqui é a combustão. Veja que antes da reação, eu tenho duas substâncias, o carbono da madeira, né? E o oxigênio do ar. Depois da reação, depois da transformação, né? Depois da transformação eu vou ter o quê? Eu vou ter uma substância só, que já não é mais nenhuma das anteriores, né? O CO2,
Ele não é carbono e não é oxigênio, ele é outra substância. Então, o que houve aqui? Houve uma modificação da substância. Se houve uma modificação da substância, né? Então a gente chama isso de transformação química, certo? Então isso daqui é uma transformação química. Ó. A parte da combustão aqui, ó. A parte da combustão aqui é uma transformação química. E a parte de cortar a madeira é uma transformação física. Então, resumindo, para você lembrar, transformação física não altera a substância permanece a mesma desde o começo da transformação até o fim da transformação. Então, a água mudando de estado, por exemplo, é uma transformação física, porque as moléculas de água não são alteradas, né? Permanece H2O do início ao fim. E na transformação química, as substâncias são alteradas. Então a madeira começa com moléculas de carbono lá, né? Tem um monte de molécula de carbono nela. Quando ela reage com o oxigênio que está no ar, produzindo a combustão, essas substâncias deixam de existir e passa a existir o dióxido de carbono, CO2, que sai na fumaça aqui, correto? Então você tem uma alteração na substância e isso é uma transformação química, beleza? Então isso foi uma das coisas que a gente viu no começo da introdução das aulas de química. Aí depois a gente foi para modelos atômicos, beleza, galera? Não sei se vocês lembram. A gente foi para modelos atômicos. Achar uma imagem melhor. Tem vários aqui, ó. Bom, todos estão pequenininhos. Então vamos lembrar aqui dos modelos atômicos, né? Então, ó, na verdade a ideia do átomo começou muito antes, não, na Grécia Antiga, né? Com Demócrito e Leucipo. E eles já tinham a ideia do átomo, mas assim, em termos de modelos atômicos, né? Do ponto de vista científico, você vai ter o início dessas ideias com Dalton, né? Então, o modelo de Dalton, deixa eu ver se eu pego uma imagem aqui mais nítida. Se eu abrir a imagem, fica melhor. Agora sim.
Então aqui estamos, né? Então o modelo de Dalton, né, esse camarada aqui, 1800, né? Por volta dessa época. O que ele pensou? O átomo, né, é indivisível. Então as características do modelo do Dalton. O átomo é Vamos escrever aqui, cara. Ferramenta. O átomo é indivisível. O que mais? Né? Esférico, né? Então, uma esfera indivisível, maciça. O que significa maciça? Tem massa, né? Então ele não tem espaços vazios, correto? Ele é uma esfera maciça, indivisível, né? Faltou um acento aqui. Uma esfera maciça, indivisível e formato esférico e não tem cargas elétricas, né? No modelo de Dalton, o átomo ainda não tinha esse conceito de cargas elétricas. Então é apelidado de modelo de bola de bilhar, né? Então essas são as características do modelo atômico de Dalton. Veja que aqui eu não tenho ainda o conceito de elétrons, né? Não tem elétrons aqui, ó. Nem prótons, nem nêutrons. O átomo é apenas uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, né? Também é outra característica, ela não pode ser destruída. É maciça, esse corpo aqui é inteiro com massa, não tem espaço vazio, não tem órbita de elétrons aqui, né? Não tem nada disso, não tem cargas elétricas, não tem próton, não tem nêutron, não tem esses conceitos ainda. Então as características são essas daqui, ó. O átomo é indivisível, é indestrutível, é esférico, é maciço e não possui cargas elétricas. Ele é apelidado de modelo de bola de bilhar, né? Então esse modelo aqui, ele recebe o apelido, né, de modelo de bola de bilhar, né? Porque se parece com uma bola de bilhar, correto? Esse é o modelo de Dalton, certo? Aí depois vem o modelo de Thomson, né? Vou apagar isso daqui para ter mais espaço. Depois vem o modelo de Thomson. Cem anos depois, aqui mais ou menos, 1900, né? Início do século aí. Aí o que acontece? O átomo passou a ser divisível, né? Então já não é mais indivisível. Ele pode ser dividido. E qual que é a característica desse modelo, né? Ele ainda é maciço, né? Então você não tem espaços vazios aqui dentro, né? Ele é inteirinho com massa, né? Onde essa massa azul que está aqui, ele não colocou na figura, mas ela teria cargas positivas, né? Vou colocar de preto. Então essa massa azul, ela teria cargas positivas. Seria uma massa só com carga positiva, né? E incrustado, né, nela
você teria um monte de carguinhas negativas, que já é o conceito de elétron, né? Então, o conceito de elétron já existia aqui no modelo atômico de Thomson, correto? Como que surgiu essa ideia de existir cargas elétricas? Bom, quando você observa a matéria, né? Por exemplo, raios da natureza, você tem cargas elétricas, né? Como é que acontecem os raios, né? Os raios são um processo de eletrização das nuvens. Então, olha lá, aquele fenômeno dos raios, você consegue explicar fazendo modelos de cargas elétricas nas nuvens. Então, tem muitos fenômenos naturais, né, que só dá para explicar se o átomo tiver carga elétrica. Então, como é que você vai explicar os raios com o modelo de Dalton? Não tem jeito. Então, aí foi necessário criar um modelo que fosse capaz de explicar os fenômenos elétricos da matéria, né? E esse modelo, o primeiro que incluiu cargas elétricas no átomo, foi o modelo de Thomson. Então, o modelo de Thomson ali vai ter o quê? Quais seriam as características se eu fosse escrever? Ele já não é mais indivisível, né? Mas vamos pensar nas características principais. Ele continua sendo maciço, não tem órbitas de elétrons ainda, não tem esse conceito que os elétrons giram ao redor de um núcleo, né? Isso não tem ainda. Então o átomo continua sendo maciço, ainda tem formato esférico, né? Agora você tem cargas positivas e cargas negativas, né? É constituído de cargas positivas e negativas, né? Você tem as duas cargas ali, possui carga positiva e carga negativa. E uma coisa muito importante, a carga total dele é nula. Como assim é nula? A carga geral dele é zero. Ele tem a mesma quantidade de cargas negativas e positivas no átomo. Então, somando tudo dá zero. Então, está lá o modelo do Thomson, né? Se eu tenho lá 3 cargas positivas e 3 cargas negativas, né? Quando eu somo aqui a carga resultante, supondo que cada uma vale 1, né? Então dá mais 3 aqui, ó. Mais 3 de carga positiva, menos 3 de carga negativa. O resultado disso é zero. Então, a carga geral, né, do átomo, a carga total, é nula, certo? A carga total é nula. Então, essa é uma ideia também do modelo de Thomson, né? O átomo tem cargas elétricas, mas no estado normal, né, as cargas se somam e se anulam. Ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Como é que você faz o átomo ter quantidades diferentes de cargas elétricas, né? Por exemplo, na nuvem?
Um dos processos é o atrito. Por atrito, você consegue fazer com que os átomos tenham quantidades diferentes de cargas positivas e negativas, e aí fenômenos como os raios podem acontecer quando tem essa diferença de quantidade entre cargas positivas e cargas negativas nos átomos, né? Certo. Mas aí, né, o Rutherford fez um experimento que mostrava que talvez o átomo não fosse maciço, né? Então, ó, isso a gente já viu. Para realizar seu experimento, Rutherford utilizou um bloco maciço de chumbo com um orifício em uma das faces, uma finíssima folha de ouro, uma chapa fosforescente e uma pequena porção de material radioativo emissor de partículas alfa. Com base em seu experimento, Rutherford constatou que a grande maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro em linha reta. Ele constatou também que pouquíssimas partículas alfa são desviadas de sua trajetória. Com base nos resultados de seu experimento, Rutherford propôs um modelo teórico para o átomo. Como a maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro, Rutherford concluiu que o átomo não é maciço, mas apresenta mais espaço vazio do que preenchido. Como algumas partículas alfa não conseguem atravessar a folha de ouro, ele concluiu também que o átomo tem uma região massiva que chamamos núcleo. O núcleo é formado por partículas de carga elétrica positiva, chamadas prótons, e desviam as partículas alfa positivas por repulsão elétrica. Ao redor do núcleo há uma região chamada eletrosfera, onde se encontram os pequeninos elétrons de carga elétrica negativa. A proporção entre as partículas que atravessam a eletrosfera e as que são desviadas pelo núcleo permitiu estimar que o raio de um átomo de ouro é cerca de 10.000 vezes maior que o raio do núcleo. Então, galera, o Rutherford fez lá o seu experimento, né? E mostrou que o átomo não era maciço, que o átomo tinha espaços vazios. Então, resumindo lá a ideia do vídeo, né? Vamos supor que o átomo seja do jeito que o Thomson achou que era. Então, uma esfera maciça de carga positiva, né? Ou seja, essa esfera não tem espaço vazio e incrustado nela você tem cargas negativas. Então, essa era a ideia do Thomson. Se o átomo da folha de ouro lá do experimento de Rutherford fosse desse jeito aqui, né? Será que as partículas alfa conseguiriam atravessar, né? Eu vou fazer aqui uma camada, espera aí. Né? Vamos pensar se isso daqui, por exemplo, for a folha de ouro, né?
se a folha de ouro está aqui. Aí, no experimento, né, foi lançado partículas alfa, né, ó. O cara jogou partículas alfa, que é esse fechinho que está representado em verde, em cima da folha de ouro aqui. Partícula alfa tem carga positiva. Então, ó, as partículas alfas têm carga positiva. Se a partícula alfa está vindo aqui, eu estou exagerando o tamanho dela de propósito. Vou fazer menorzinho aqui. Pronto. Então, essa é uma partícula alfa. Partícula alfa tem carga positiva, correto? Aí está vindo aqui um feixe de partículas alfa, né? Então, as partículas alfa estão aqui vindo bater na folha de ouro em todos os lugares aqui da folha, certo? Aí vamos pensar o seguinte, se o átomo fosse igual o Thomson pensou, uma esfera maciça, né, com carga positiva, você sabe que carga positiva empurra carga positiva, né? Se você colocar duas cargas positivas uma perto da outra, uma vai empurrar a outra na direção contrária de si mesma, né? Então isso daqui se chama repulsão elétrica. Então uma empurra a outra no sentido contrário de si mesma. Então, ó, essa partícula alfa que vem vindo aqui, quando ela chega perto do átomo, ela sente, né, a repulsão da carga positiva, né, porque é a carga da massa maior aqui, né? E aí, o que aconteceria com ela? Ela tenderia a voltar, né? Como não tem espaço vazio para ela passar entre um átomo e outro aqui, né? E isso aqui como se tivesse feito uma barreira de carga positiva, correto? Uma barreira de carga positiva. Então, quando essas partículas alfa chegam próximos aqui ao átomo, elas teriam que voltar. Não poderiam atravessar reto, né? Igual aconteceu no experimento. Aqui elas atravessaram reto, ó. Então, o único jeito de explicar isso, por que elas atravessaram reto, aí vai ser o modelo de Rutherford, né? Rutherford. Então, lá no modelo de Rutherford, eu consigo explicar por que essas partículas atravessaram, né? Então, a folha de ouro agora tem um monte de átomos assim, ó. Veja que agora, quando a partícula alfa, né, se aproxima aqui, ó, dependendo de onde ela está vindo, ela vai conseguir atravessar. Então, essa daqui, ela não encontrou uma barreira na frente dela, porque aqui é um espaço vazio e o núcleo, né, é bem pequenininho lá no centro, então aqui ela não foi desviada, passou reto. Aqui também ela conseguiu passar reto. Aqui também. Então a maior parte das partículas passam reto.
algumas poucas vão, né, na direção do núcleo, que tem carga positiva, e elas acabam voltando. Então, o modelo de Rutherford explica o fenômeno no qual as partículas conseguem atravessar reto a folha de ouro, certo? Aí, a partir desse experimento, o modelo que começou a ser aceito foi então o modelo de Rutherford. E quais são as características do modelo de Rutherford, né? Agora, o núcleo do átomo é uma região muito menor do que o átomo, né? Lá no núcleo você vai ter cargas positivas, que foram chamadas de prótons, e nêutrons, né, que não tem carga, e os elétrons, que são as cargas negativas, vão girar ao redor desse núcleo aqui, em órbitas, como se fossem os planetas ao redor do Sol. Então isso daqui é também conhecido como modelo planetário. Só que tinha um detalhe aqui no modelo de Rutherford, né? Que depois foi, não vou explicar com detalhes esse detalhe, porque ele envolve conhecimento um pouco mais aprofundado de física, mas resumindo, é o seguinte: os elétrons são cargas elétricas e existe uma teoria na física, né, que diz que cargas elétricas em movimento acelerado, que é o caso aqui, elas perdem energia. E aí no modelo de Rutherford, se esses elétrons começarem a perder energia, eles cairiam no núcleo, né? Aí foi a partir dessa ideia que o Bohr deu uma arrumada no modelo de Rutherford e ele estipulou aqui, né, com base em experimento, né, lógico, fez experimentos e ele estipulou que os elétrons não vão girar em qualquer órbita, né, em qualquer lugar, como supunha o Rutherford. Mas os elétrons vão girar em níveis de energia, né? Então cada órbita dessa daqui, ó, aqui está chamada de M, né? KLM, né? As órbitas vão começar a receber nomes, né? KL, começando pelo K. KL, M, N, O, P, Q, né? Seguindo o alfabeto aqui. O, P, Q. Então, os níveis de energia vão começar a ganhar nomes começando pelo K. Então, ó, o Bohr modificou o modelo de Rutherford dizendo o seguinte: os elétrons não giram de qualquer jeito aqui, né? Eles giram em órbitas estacionárias e se eles girarem aqui, eles não perdem energia e não caem no núcleo. Então, o que eu tenho aqui? Aqui é o início da quantização, né? Quantização da energia, né, na física. No nível atômico, né? Foi mais ou menos nessa época, mesmo, 1900, 1910, 1905, 1900, que começou a surgir as ideias de física quântica, né? Então, o Bohr descobriu a quantização da energia dos elétrons, né? Então, como um outro cara, né, não faz parte aqui, mas vamos só comentar. Planck, né? Um físico, já tinha proposto a quantização da energia, né, para um estudo de emissão de energia de corpos aquecidos, né, quando você esquenta um corpo, né, e você captura essa radiação. Ele fez um modelo que, se a energia viesse em pequenos pacotes ao invés de contínua, né, se ela tivesse sempre um pacotinho, né, de pouquinho em pouquinho, né, como se fosse, sei lá, arroz. Você não compra arroz, 10 gramas de arroz, né? Você não consegue comprar. Até, né, dependendo do lugar até consegue, mas normalmente você vai com um pacotinho de 1 quilo,
de arroz, depois 2 kg, né? Tem pacotinho de 2 kg, 5 quilos, 10 quilos, né? Então o arroz é vendido em pacotes, né? Então o Planck descobriu que a energia também ela viaja no espaço, né? Ela é emitida de um corpo ao outro, trocada entre corpos, não em qualquer quantidade, mas sempre em pacotinhos de energia, né? Então aí nasceu a ideia de quantização. Quantização vem de quantia, né? A energia é entregue de um corpo ao outro por quantias e não de forma contínua em qualquer valor. Então, o Bohr, fazendo alguns experimentos também, descobriu que os elétrons giram não em qualquer órbita, mas eles giram em certas órbitas somente. E quando eles giram nessas órbitas, eles não perdem energia. As órbitas são quantizadas, correto? Então, as órbitas, ou também chamado de camadas, né? Camadas ou níveis de energia. Camadas ou níveis, né, de energia vão ser sempre assim, né? Vai ter o núcleo lá muito pequenininho que tem prótons e nêutrons, aí depois vai ter várias órbitas e o nome delas vai ser KLMNOPQ, começando a primeira sempre a mais perto do núcleo. Então esse é o modelo de Rutherford-Bohr, né? Levou o nome dos dois, né? Porque o Bohr só deu uma modificada no modelo de Rutherford. Certo. Então, depois disso, né, o que a gente viu? A gente viu como usar o modelo de Rutherford-Bohr para interpretar uma tabela periódica. Então, tem ali, né? Vamos fazer aqui. Então, isso aqui é um próton, né? Próton tem carga positiva. Então, o núcleo do átomo está cheio de prótons, né? Que são cargas positivas. Não gostei não, ficou feio. Vou fazer maiorzinho aqui. E aí o sinal de mais não fica na borda. Pronto. Então o núcleo está cheio de prótons e nêutrons, né? O núcleo está cheio de prótons e nêutrons, então eu vou fazer 3 aqui, ó. 3 prótons. Os prótons são cargas positivas, né? Agora eu já estou falando do modelo de Rutherford-Bohr já. Vamos fazer os nêutrons de azul aqui. Os nêutrons não têm carga, né? E os nêutrons servem para como que separar os prótons, né? Lembra que eu falei que carga positiva empurra carga positiva, então não tem como você colocar lá vários prótons ligados entre si se não tiver nada isolando eles, né? Não dava para existir, o núcleo não dava para existir sem o nêutron, né? Não teria como. Bom, então esse é o núcleo de um átomo. O que tem lá no núcleo? Prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva e os nêutrons têm carga nula, né?
Os nêutrons não têm carga. Vamos criar uma legenda. Então, isso daqui vão ser os prótons. Esse símbolozinho aí é prótons. E o azulzinho vai ser nêutrons. Correto? Certo. Então tem aqui o núcleo do átomo que tem o quê? Prótons e nêutrons, no modelo de Rutherford-Bohr. Aí, ao redor desse núcleo, você vai ter os elétrons, né? Então, eu tenho a quantização das órbitas. Então, a primeira recebe o nome de K. Essa aqui seria a K, é a primeira que eu fiz. E ela cabe no máximo 2 elétrons. Então aqui eu tenho um elétron. E ali eu tenho outro elétron. Correto? Então esse é um modelo do átomo segundo Rutherford-Bohr. Aqui eu vou fazer 2 camadas só, né? 2 camadas de elétrons. Vou fazer aqui. Veja que esse átomo aqui, né? Vamos pôr a legenda. Os elétrons são isso daqui, ó. Então, veja que nesse modelo, igual ao do Thomson, né? A carga resultante do átomo também é 0. Veja lá, eu tenho 3 cargas positivas lá no centro. E eu tenho 3 cargas negativas, que são os elétrons girando ao redor aqui. Então, 3 menos 3, 0, né? Então, esse átomo também tem carga nula no seu estado natural. Lembrando que se eu for dar nome às camadas, a mais perto do núcleo sempre vai ser a K, né? K. E aí você vai na ordem do alfabeto. K, L, M, N, O, P, Q, né? À medida que vão surgindo outras camadas. Se tivesse uma terceira aqui, ela seria a camada M, né? Então, sempre assim, K, L, M, N, O, à medida que vai tendo camadas, você vai seguindo a ordem das letras K, L, M, N, O, P, Q, né? E assim vai. Então aqui eu só tenho 2, só tem a K e a L. Aí eu usei esse modelo, né, para a gente entender a tabela periódica. Eu fiz de propósito aqui 3 prótons, 4 nêutrons, né? Porque isso daqui vai ser o átomo do elemento lítio, né? Símbolo Li. O lítio é um elemento muito importante. Ele é usado, por exemplo, você tem ele no celular aí, né? Baterias de celular.
A maior parte das baterias são feitas de lítio. Então, se você pesquisar ali baterias de lítio, né, você vai achar um monte de coisa na internet. Saiba tudo sobre as baterias de lítio, né? Vamos ver imagens aqui. Vai lá. Você tem bateria para automóvel, você tem bateria em formato de pilhas mesmo, tem bateria para computador, tem bateria para celular, né? O lítio é um elemento muito usado para fazer baterias. Quando você olha na tabela periódica, e eu recomendo essa daqui, ó, tabela periódica interativa. Essa daqui, tabela periódica P-Table, né? Essa tabela periódica que eu já mostrei para vocês, você vai caminhando aqui nela, ela vai mostrando aqui o elemento aqui do lado, ó, certo? Vai mostrando o nome. Aí você pode alterar, aqui tá na temperatura 0, né, de referência aqui, 0 graus Celsius. Se você aumentar, né, ó, foi para 103 ali, ele vai mostrando a transformação das substâncias. Então, o que vira líquido, né, ele vai marcando de azul. Então, nessa temperatura, o sódio, potássio, rubídio, né, já viraram líquidos, né? O mercúrio, fósforo, o galho. Aí, ó, agora eu vou aumentando a temperatura, tem mais compostos mudando de fase. Então, eu posso saber os pontos de transformação de estado nessa tabela aqui, ó, mudando a temperatura. Se colocar lá a temperatura da superfície do Sol, né, que é 5.000 graus e pouquinho, você vai ver que quase todas as substâncias já estão no estado gasoso. Agora é vermelhinho, ó, tá tudo vermelhinho. Então tá quase tudo no estado gasoso, até os metais aqui, ó. É difícil imaginar gás de ferro, por exemplo, né? Gás de ferro. Mas dá para fazer. Dependendo da temperatura, né? Então o estado das substâncias depende da temperatura. Vamos voltar aqui. Ah, e dá para você resfriar também. Ele só vai até o menos 273. Por quê? Porque isso daqui é um limite, né? Para temperatura acima do zero não existe limite. Mas abaixo do zero existe um limite teórico, que é menos 273, que não dá para resfriar abaixo disso. Nada chega abaixo disso. Colocar a temperatura ambiente aqui, que é mais ou menos 20 graus Celsius, ó. Aí você tem uma ideia do qual o estado das substâncias na temperatura ambiente. Então, você tem gases, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, né? E os gases nobres aqui, ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, né? Certo? Lembrando, né, que o símbolo das substâncias derivam do latim, né? E aí alguns não corresponde ao nome em português, né? O S, né? Escreve enxofre, mas o S vem do latim, né? Então, por exemplo, o S é sulfur. Eu acho que é assim, não lembro direito. Esse S, por que é esse lá, né? Porque o nome na tabela periódica está derivado do latim. Mas vamos voltar aqui ao tema, que é o lítio, né? Então você vê o lítio, dá um print. Se você observar o lítio aqui, ó, o que tem nesse átomo de lítio aqui?
Primeira coisa que você vai observar na tabela é que ele tem alguns números aqui. Então você está vendo um 3 aqui, correto? O que seria esse 3? Esse 3 vai representar para você a quantidade de prótons que tem no núcleo do átomo. Então, ó, 1, 2, 3. Beleza. E aqui você está vendo outros dois números aqui, ó, 1, 2, né? 1, 2, aqui começa com 2, depois tem 1. O que é isso? Olha o que coincide aqui, ó. É os elétrons. Veja que na primeira órbita, na órbita K, eu tenho 2 elétrons, ó, 1, 2, né? Então, isso aqui são os elétrons da órbita K. 2 na primeira camada. E depois na outra camada, eu tenho 1 elétron. Então, isso aqui são os elétrons da órbita L, da camada L. Então, esses números que aparecem aqui são elétrons, correto? São os elétrons. E, o que mais? Tem um número aqui embaixo, né? 6,94. Isso daqui para a gente é praticamente 7, né? Então, arredondando para 7, o que seria isso aqui no átomo? Veja que se você somar a quantidade de partículas que tem no núcleo, aqui vai dar exatamente 7. Né? Prótons. Tem 3 bolinhas com sinal de mais aqui e 4 bolinhas sem nada. Então, 3 prótons mais 4 nêutrons dá exatamente 7. Então, o que é esse número que vem aqui? Esse número que vem aqui, que é chamado de número de massa, né? Número de massa. Ele é representado pela letra A em muitos livros, tá bom? Esse número que vem aqui, ele é a soma, né? Esse 7, que é a soma da quantidade de prótons, que eu vou chamar de P, porque prótons começa com P, mais a quantidade de nêutrons, que eu vou chamar de N, né? Porque começa com N. Isso aqui é meu N, tá bom? N meu é assim. Que dá igual a quantidade do número de massa aqui. Então, tem uma formulinha aqui, né? Então, o que é esse número aqui? É prótons mais nêutrons, correto? Uma outra aula eu explico por que ele não vem exato, mas tem a ver com a quantidade de elementos isótopos radioativos, né? Resumindo, o lítio não tem só esse tipo de lítio na natureza, tem outros lítios com diferentes quantidades de partículas aqui no centro. A quantidade de prótons é sempre a mesma. O 3 nunca vai mudar, mas a quantidade de nêutrons pode variar. Às vezes ele não tem 4, ele pode ter 5. Então isso cria vários tipos de lítio na natureza. Uma outra aula eu explico com mais profundidade. Aí dá esses números quebrados aqui, porque eles pegam uma média, né, de todos os tipos que existem. Esse 3 aqui, né, esse 3 vai receber um nome também, vai ser número atômico. Número
ele tem uma letra que representa ele, que é a letra Z, tá bom? Então, o número de massa é a soma de prótons e nêutrons, vai ser representado pela letra A, e o número atômico é igual à quantidade de prótons, tá vendo? O número atômico é igual à quantidade de prótons, certo? Então é isso. E esses números que vem aqui, 2 e 1, eles estão mostrando as camadas de elétrons, os níveis de energia. A primeira sempre vai vir aqui em cima, então a primeira 2 elétrons e a segunda 1 para o caso desse elemento. Nós vimos também, né, que existem alguns casos onde a quantidade de elétrons pode ser diferente da quantidade de prótons, né? E aí eu vou ter conceito de íons, certo? Então, naquele átomo ali de lítio que eu fiz, vamos fazer de novo. Então, tenho que 3 prótons, 4 nêutrons, e 3 elétrons girando ao redor, né? Um, 2, aí tem a primeira camada, no máximo é 2, tá bom? Então tem que fazer outra agora. Então na camada K eu tenho 2, na segunda camada eu tenho 1. Vamos fazer um sinalzinho de negativo aqui. Beleza, galera? Então, esse átomo de lítio aqui, se você fizer a soma das cargas elétricas do jeito que está aqui, vai dar 0, né? 3 prótons mais 3, menos 3 elétrons, né? 0, né? Então, mais 3 de carga de prótons, quando você soma com a carga dos elétrons, no estado normal isso daqui dá 0. Então, o átomo no seu estado natural, a carga resultante dele é nula, é 0. Mas você sabe, né, eu mostrei as nuvens uma hora, né, você sabe que o atrito, né, pode provocar a troca de cargas elétricas. Quando você faz atrito, né, você arranca elétrons de um átomo ou dá elétrons para esse átomo, você provoca transferência de elétrons de um átomo para o outro quando você faz o atrito. Então vamos supor que eu vou atritar esse átomo com esse outro da direita. Eu estou atritando e aí no processo de atrito, né, inicialmente, antes do atrito, os dois têm carga 0, né? Opa! Antes do atrito, os dois têm carga 0. Esse cara que está à esquerda tem mais 3 de prótons, menos 3 de elétrons, ele tem carga 0. E o cara que está à direita aqui também, olha lá, né? Mais 3, menos 3, né? Os dois têm carga 0. Mas, quando eu faço o atrito, né? E eu provoco a transferência de elétrons, então vamos supor que esse cara aqui, quando eu fiz o atrito,
ele foi transferido para o outro átomo aqui, ó. Olha o que aconteceu agora. Agora o que eu tenho no átomo da esquerda? Eu vou ter mais 3 de prótons, menos 2 de elétrons. Eu vou ter 3 menos 2, mais 1, né? Ou 1. Então, esse cara, ele ficou com carga positiva. Ele vai ser um átomo de lítio, que ele ainda tem 3 prótons, né? O importante, né, é que ele permaneça sempre com a mesma quantidade de prótons. Se ele permanece com a mesma quantidade de prótons, ele ainda é o mesmo elemento. Então, ele ainda é lítio. Só que agora ele tem uma carga elétrica. Então, como é que a gente faz? A gente escreve um mais aqui, para significar, para representar que agora ele é um átomo de lítio com uma carga positiva, resultante, né? Isso significa que ele perdeu um elétron, né? Então, quando o átomo perde elétrons, ele vai ficar com carga positiva. E o cara que ganhou o elétron aqui, se eu somar as cargas nele, vai dar mais 3 de prótons e menos 4 de elétrons. Olha lá, tem 4 elétrons aqui. Menos 4 de elétrons. Porque cada elétron vale menos 1. Então, eu tenho 4, vai dar menos 4. 3 menos 4 dá menos 1, correto? Ele ainda é um átomo de lítio, porque ele permanece com 3 prótons, né? Se a quantidade de prótons não muda, né, o elemento permanece o mesmo. Então, ainda é um átomo de lítio, só que agora ele tem uma carga negativa. Então, o que eu escrevo aqui? Li menos, né? Então, assim que a gente... Conclusão. O átomo que tem um menos, o que aconteceu com ele? Ele ganhou um elétron, né? Um elétron. E o átomo que tem um mais perdeu um elétron. Eu posso aplicar esse mesmo raciocínio com os demais elétrons, né? Se eu passar mais um desse cara para cá, o que vai acontecer? Quando eu fizer essa mesma conta aqui, aqui vai virar 1 agora, né? Mais 3 de próton, só tem um elétron. Então aqui vai ficar mais 2. E a hora que eu vou escrever o nome desse elemento, né? Agora ele vai ser um Li. Alguns livros colocam mais 2, outros colocam o 2 na frente do mais. Então, assim. Resumindo, quando aparece 2 mais ou mais 2, é porque o átomo perdeu 2 elétrons. Então, quando perde elétron, fica com carga positiva igual à quantidade de elétrons perdidos. Se perder 2, vai ficar com mais 2, né? E o cara que ganhou aqui, ó, o cara que ganhou os 2 elétrons, né? Agora ele vai ficar assim, ó, tenho mais 3 de prótons, menos 5 de elétrons, agora 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui vai dar menos 2, né? Então agora a carga desse elétron aqui vai ficar, a carga desse átomo aqui vai ficar assim, 2 menos, certo? Então, conclusão, o cara que tem carga negativa, ele ganhou elétrons na mesma quantidade do número que está aqui. Então, aqui é 2, então ele ganhou 2 elétrons, esse e esse, correto? Então, é assim que funciona, tá bom, galera? Então, na próxima aula, vamos retomar tudo isso. E fiquem com Deus, vou procurar fazer mais materiais assim, de revisão,
Que aí quando você não lembrar mais do que eu falei, você assiste o vídeo, tá bom? Um abraço a todos aí e até a próxima aula.